Sabe por que algumas mensagens simplesmente pegam a gente de jeito, enquanto outras são totalmente ignoradas? Pois é, o segredo muitas vezes está nos famosos gatilhos mentais. E hoje a gente vai fundo para entender o que são e como funcionam de verdade, indo bem além daquela ideia de ser só um truquezinho. Olha, para muita gente, quando se fala em gatilho mental, a primeira coisa que vem à cabeça é manipulação, né? Mas a pergunta é: será que é só isso mesmo? A verdade é que a persuasão é um negócio muito mais complexo. E o material que a gente analisou para hoje traz um ponto de vista que, olha, muda o jogo. E aqui está a ideia central. É uma metáfora ótima, na verdade. Pensa assim: os gatilhos mentais não são a comida, o prato principal. Eles são os temperos, sabe? A mensagem, a solução que se está oferecendo. Isso sim é o prato. Os gatilhos só entram para dar aquele toque especial, para deixar tudo mais interessante, mais atraente. Então, o pulo do gato não é ficar decorando uma lista de gatilhos, sabe? É entender a estrutura por trás da coisa toda. E essa estrutura é, olha só, super antiga, definida lá por Aristóteles mais de 2000 anos atrás. São três pilares: ethos, patos e logos. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar agora. Bora começar então pelo primeiro, o ethos. Pensa comigo. Antes de tentar convencer alguém de qualquer coisa, tem uma pergunta essencial que precisa ser respondida. Por que raios alguém deveria parar para ouvir o que se tem a dizer? Então, ethos, em bom português, é a sua credibilidade. Pensa nisso como a fundação de uma casa, sabe? É o alicerce de tudo. As pessoas, no geral, só compram de quem elas conhecem, gostam e, o mais importante, de quem elas confiam. Se não tiver isso, a mensagem simplesmente não se sustenta, não tem peso nenhum. Ok, e como se constrói essa credibilidade? O primeiro gatilho para isso é a tal da especificidade. Falar que é o melhor ou o mais rápido, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Agora, quando se apresenta detalhes concretos, números, fatos, aí a história muda. Isso sim começa a construir confiança. Olha só que interessante essa comparação. A diferença é gritante. O anúncio da esquerda é só barulho, né? A melhor limpeza. Ok, mas e daí? Já o da direita, não. Ele é informação pura. Usa números, fala de tecnologia, de produto, tem um preço claro. Isso não só informa, como passa uma mensagem muito forte de que quem está oferecendo o serviço sabe exatamente o que está fazendo. A confiança vem quase que na hora. Vamos para o segundo gatilho para construir o ethos, a autoridade. É bem simples de entender. A gente tem uma inclinação natural, quase que um instinto, de acreditar e seguir quem a gente percebe que é um especialista naquele assunto. Tá, mas e como é que se constrói essa percepção de autoridade? O material que a gente se baseou dá umas dicas bem práticas. Por exemplo, escrever um livro sobre o assunto, mostrar resultados de verdade de clientes, se associar a outras pessoas que já são influentes, palestrar em eventos. Tudo isso vai criando uma base de credibilidade que faz com que a sua palavra tenha muito mais força. Beleza. Então, com o ethos bem construído, as pessoas estão pelo menos dispostas a ouvir. Agora a gente passa para o segundo pilar, o patos. E aqui a gente entra no campo que realmente faz as pessoas se moverem e tomarem uma decisão, a emoção. Essa frase aqui é um clássico, né? E não é à toa, é a mais pura verdade. A decisão de comprar, de agir, de fazer qualquer coisa, ela nasce na emoção. A razão, a lógica, ela vem depois, só para justificar a escolha que o coração já fez. E um dos gatilhos mais poderosos para mexer com a emoção é a imaginação. É fascinante, porque, do ponto de vista do cérebro, quando a gente imagina uma situação com muitos detalhes, com sentimento, ele reage de um jeito muito parecido como se aquilo tivesse acontecendo de verdade. Olha só esse exemplo. Essa frase não está vendendo um produto, está vendendo um sentimento. Ela transporta a pessoa para um futuro que ela deseja e faz ela sentir na pele como seria. É esse sentimento que dá o empurrão para a ação. Isso é o patos em estado puro. Outra tática que funciona muito bem para criar essa conexão emocional é a do inimigo comum. Pensa bem, não tem nada que una mais um grupo de pessoas do que ter um adversário incomum para lutar contra, né? E o legal é que esse inimigo não precisa ser uma pessoa de carne e osso. Pode ser o sistema, sabe? A burocracia, os bancos, pode ser uma indústria inteira, ou até algo abstrato, como a falta de tempo, a procrastinação, ou simplesmente o jeito antigo de fazer as coisas. E aí, o produto ou a ideia que se está apresentando vira a arma perfeita para lutar contra esse inimigo. Ok,
Então a gente já passou por 2 pilares. Já se estabeleceu a credibilidade com o ethos e já se criou a conexão emocional com o pathos. Agora, falta a última peça do quebra-cabeça, que é dar para o cérebro a justificativa lógica que ele tanto precisa. E aí entra o logos. O logos é o que amarra tudo. É a parte que faz a pessoa se sentir inteligente, sabe? Racional. Faz com que ela pense, nossa, que boa decisão que eu tomei. É o que evita aquele arrependimento de compra e, no final das contas, solidifica a escolha. E um gatilho de logos que é super importante é o da escolha simplificada. Tem uma ideia muito comum de que quanto mais opções, melhor. Mas a psicologia já mostrou que é o contrário. Muitas opções acabam gerando uma paralisia. A pessoa fica tão perdida que não decide nada. Esse exemplo da loja de queijos é perfeito para ilustrar isso. Imagina entrar numa loja com 45 tipos de queijo. É muita coisa. A cabeça dá um nó. Agora, se a loja oferece 5 tipos, já selecionados, curados, a decisão fica muito mais fácil, muito mais clara. Às vezes, menos é muito mais, muito mais. Para fechar, o último gatilho de logos que a gente vai ver é o do contraste. Ele é muito usado na hora de apresentar preços. A percepção de valor de qualquer coisa é sempre relativa, né? Então, ao mostrar um preço de referência mais alto primeiro, você cria o que a gente chama de âncora na cabeça da pessoa. Vamos supor, por exemplo, que o valor total de um curso, com todos os bônus e tudo mais, fosse R$ 3.000. Pronto. Esse número, 3.000, virou a referência de valor. E aí, logo em seguida, se revela o preço final, R$ 800. Agora compara. Perto dos 3.000 que estavam na cabeça, 800 não parece só mais barato. Parece uma barganha, um negócio da China. É o poder do contraste em ação, fazendo a decisão parecer lógica e recusável. E com isso, a gente tem a receita completa. Percebe que não é uma lista de truques soltos. É uma sequência, uma estratégia. Primeiro, o ethos responde à pergunta: por que eu deveria prestar atenção? Depois, o pathos responde: nossa, eu sinto que isso aqui é para mim. E por fim, o logos fecha com: essa é, sem dúvida, uma decisão inteligente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensando na comunicação do dia a dia, seja num e-mail de trabalho, numa apresentação ou até numa conversa, qual desses 3 temperos, credibilidade, emoção ou lógica, talvez seja o que mais está faltando para fazer toda a diferença?